Bom, e já que a gente tocou no nome da presidente do PT, a Gleisi Hoffmann também comentou a crise causada pelos incêndios florestais no país. Segundo a presidente do PT, a culpa pelas queimadas é do ex-presidente Jair Bolsonaro, abre aspas. Bolsonaro é o maior responsável pela explosão das queimadas, do desmatamento e pelo desmonte das nossas leis e defesas contra desastres climáticos. Fecha aspas. Gleisi continuou os ataques, acusando Bolsonaro de incentivar o garimpo ilegal e a invasão de terras indígenas. Abre aspas. E quando o ministro da Destruição do Meio Ambiente falou em passar a boiada na legislação ambiental enquanto as atenções estavam na Covid. Lembram, fecho aspas aí, Silvio Navarro, para Gleisi Hoffmann, que mais uma vez colocou a culpa aí em Jair Bolsonaro em relação às queimadas. Você citou que o Lula estava em 2003, ela também não sai de 2019. Mas para além do disco riscado, de uma nota só, fica a dúvida, às vezes, onde é que começa a má-fé e onde é que termina o caso psiquiátrico, porque é um discurso absolutamente... Ninguém que está assistindo isso, eu creio, ou alguém que seja filiado ao PT e recebe... por rede social, vamos falar assim, recebe nas redes sociais essa mensagem da Gleisi, eu acho que as pessoas não conseguem acreditar, porque o país está pegando fogo, o Brasil está literalmente pegando fogo em 2024, por questões de estiagem, por questões de baixa umidade, rajadas de vento em vários estados, tem uma série de questões climáticas, aquecimento global, tudo bem, podemos debater tudo isso. Também a mão criminosa, que já está cada vez mais claro, mas a Gleisi consegue achar o presidente Jair Bolsonaro no retrovisor numa hora dessa? O presidente é Lula da Silva, a quem ela venera, a quem ela visitava na cadeia e a quem ela venera hoje como presidente de turno. Aliás, ela queria ser ministra. Ela foi deixada de lado na hora de selecionar a esplanada dos ministérios, imensa. Não sobrou uma cadeira para a Gleisi. Sabe-se lá por quê? Talvez a Janja não quis, é o que se fala em Brasília. Mas vamos lá. A Gleisi Hoffmann consegue enxergar o presidente Jair Bolsonaro no retrovisor numa hora dessas. Então, isso é obsessão. Por isso que eu disse, vai além, extrapola o limite da má-fé. Entra num lado que é um lado de obsessão, é um caso clínico, psiquiátrico, psicológico, precisa ser estudado. Esse pessoal precisa ser estudado. Augusto. Você sabe que ela me processava toda vez que eu usava... naquelas frases do sanatório geral, falando bobagem, eu botava amante e algum adjetivo. Amante, então não uso mais amante, coxa, para não me processar de novo. Mas aí eu botaria, por exemplo, nesse caso assim, amante indignada. O que ela diz não faz o menor sentido. Veja bem, há quanto tempo o Bolsonaro saiu da presidência? Pois é. Quase 2 anos. Ele deixou, por acaso, alguns grupos guerrilheiros encarregados de botar fogo no Brasil e a polícia do Lula não localiza? E o Supremo não manda prender? Como o Bolsonaro é o culpado por isso aí? Como? Ela conversava demoradamente na cadeia com o Lula, né? Se visitava bastante, conversava e ficou combinado que ela falaria sempre alguma coisa mais radical do que o Lula. Ela faria o trabalho de incomodar os que o Lula não podia criticar abertamente. Então, ela sempre radicalizava, né? Agora vai sobrar para ela criticar o novo presidente do Banco Central. Porque ele votou a favor disso. Por que ela não critica agora? Porque ela faz tudo o que o Lula quer. Eu insisto no tudo. E a Gleisi Hoffmann, Augusto, é um caso similar de ter sido preterida, por isso que eu disse que ela foi preterida na seleção do ministério pelo Lula, ao José Genuíno, quando o Lula foi eleito presidente da República pela primeira vez. O José Genuíno era presidente do PT, era um dos cardeais do PT que chegava ao poder,
mas foi preterido, não recebeu nenhum ministério. Depois, soube-se em Brasília que José Dirceu não quis que ele fosse ministro porque tinha a assinatura dele, que parecia um arame farpado, bem clássica para quem lembra da história do Mensalão, nos empréstimos fraudulentos assinados com Marcos Valério e por aí vai. Então era uma forma de isolar. Então, resta a pergunta. Dizem que a Janja não quer a Gleisi porque ela tinha um certo ciúme de qualquer mulher que frequente o Palácio do Planalto, mas estou só dizendo que Brasília fala. E a cadeia. Estou só dizendo que Brasília fala. Agora, sabe-se lá por quê? Depois de tanto tempo à frente do PT, ela segue o destino do Genuíno, que é continuar ali presidindo o partido e daqui a pouco acaba no ostracismo. Por que será? Uma fidelidade tão canina e ela vai ser deixada de lado.